Bem-vindo a mais esta reflexão. Qual o propósito de tudo? Qual é, na realidade, a razão do nosso viver? A gente precisa conhecer Deus, conhecer o nosso Deus, conhecer o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque à medida que conhecemos, à medida que nós aprofundamos neste conhecimento, e não é mérito nosso, é decorrente do que Deus fez em nosso favor, e mais, é o reconhecimento da nossa miserabilidade e que não podemos por nós mesmos fazer qualquer coisa que possa ser considerada boa. Nós temos que entender que nós precisamos conhecer Deus, porque a comunhão que podemos estabelecer com uns com os outros, a comunhão com o Pai, ela é decorrente do conhecimento, pois à medida que conhecemos o nosso Deus, nós compreendemos como devemos viver neste mundo, qual o propósito, qual a razão do nosso viver. Nós fomos criados para a glória de nosso Deus, para que tudo que nós fizermos, nós revelemos Ele a todas as pessoas. Para que, através das nossas ações, das nossas reações, ou seja, das nossas relações, nós revelemos Deus ao mundo. Então, tudo é para a glória de Deus. E tudo que é para a glória de Deus deve ser expresso através das nossas vidas, da maneira como nós vivemos e andamos. Nós temos que entender que este é o propósito, crescer ao ponto de amadurecer e revelarmos nas relações Deus, revelarmos o nosso Deus neste mundo, revelarmos a glória do Pai. Se não entendermos isso, que se trata disto, nós caminharemos em direção oposta àquilo que seja a vontade do Pai, a fundamentarmos nossas relações mais em uma atividade religiosa do que de fato na expressão do conhecimento de Deus e manifesto através da comunhão. Lá em João, na primeira carta, no capítulo 1, versículo 1 a 3, diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a vimos e dela damos testemunhos e anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então, quando nós transmitimos o conhecimento, quando nós transmitimos o entendimento segundo as Escrituras, o propósito disso é um só. Não é uma questão simplesmente de fazer. Não é uma questão de fazer aquelas coisas para alcançar algo de Deus, mas ao contrário, é por termos sido alcançados por Deus, por conhecermos aonde estamos, por compreendermos o que Ele fez por nós e aceitarmos isso por fé, porque a nossa reconciliação com Deus é decorrente da graça e, principalmente por causa do que Cristo fez por nós, é que nós desfrutamos da verdadeira vida. Precisamos conhecer o Senhor, conhecer da sua vontade, para que, conhecendo-o, aceitemos por fé, e ao aceitar por fé, nós caminhamos na direção daquilo que seja o querer de Deus. Expressar que temos comunhão com Deus, ela se revela na comunhão uns com os outros, na maneira como nós vivemos, como nós nos relacionamos, como nós entendemos qual seja a vontade de Deus. Não existe outra maneira. Não existe outra razão do nosso viver. Não existe outra maneira com que devemos andar neste mundo. Tudo que nós fizermos, toda a razão do nosso viver é para a glória de Deus. E nós expressamos isso através da comunhão. Comunhão uns com os outros, que revela a nossa comunhão com o Pai e com seu Filho, pois revela aonde nós estamos, o entendimento de onde Ele nos colocou e a compreensão de como devemos viver neste mundo como oferta, assim como Cristo fez, pois nós fomos enviados como Cristo foi enviado. E o propósito, revelar o Pai, expressar o Deus invisível nas nossas relações, de maneira que
Na comunhão, nós revelamos que temos comunhão com Deus porque nós entendemos e compreendemos a obra que ele fez e aceitamos por fé. Ou seja, nós cremos no que Deus falou e por crermos nós fazemos conforme ele falou. A gente precisa entender isso. É disto que trata o reino de Deus, é disto que trata viver o reino de Deus na terra, é disto que trata o nosso chamado, o propósito da nossa vida, a razão do nosso viver. De maneira que em tudo que nós fizermos, nas nossas relações, ou seja, na maneira como agimos e reagimos, nós revelemos a glória de Deus e caminhemos para glorificar o seu nome. Que a gente entenda isso, compreenda e que possamos ser esse instrumento de Deus no mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.